18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Seguindo a programação da Mix, agora com 18 horas, junto com você até às 7 da noite. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua sintonia, para você que está em 100,7. 18 horas de hoje comigo, Karime Leão, e com André Meirelles. Boa noite, André. Muito boa noite, Karime Leão. Boa noite vocês que nos acompanham aqui na 100.7. Olha só, você pode participar, interagir com a gente aqui no programa 18 horas, porque o nosso WhatsApp, anota aí, é o 994887592, Karime. Participa do programa com a gente quer saber o que você pensa, a sua opinião a respeito dos assuntos que a gente fala aqui do 18 horas, e tá valendo também a sua participação, a sua sugestão de assunto. E lembra, você que nos acompanha ao vivo pela live do YouTube, manda a sua mensagem de texto. E não esquece, né, André, de seguir a gente nas redes sociais. No @18horas News. Trânsito. Agora 6 horas e 4 minutos em Manaus. Vamos saber como é que está a volta para casa com André Meirelles. André, conta pra gente, muito engarrafamento? Karime, dia de chuva é assim mesmo, muito engarrafamento, complicado o trânsito hoje, principalmente nas principais vias aqui da capital amazonense, como a Avenida Constantino Neri, completamente congestionada ali naquele trecho próximo a esse acidente que aconteceu mais cedo, que foi de um carro ali na contramão, terminou esse acidente no meio aí da chuva, considerada aí uma das avenidas mais movimentadas de Manaus, que é a Avenida Constantino Neri. Nesse momento se encontra aí bastante carregado o trânsito pelo local. Foi esse grave acidente que foi registrado aí durante na Avenida Djalma Batista, na verdade, que é uma das principais vias aqui da capital amazonense, que aconteceu esse trânsito. A colisão aconteceu durante a forte chuva que caía na cidade no momento do acidente. Aí, inclusive, tem até vídeos que circulam nas redes sociais que mostraram ali o momento em que um carro ali trafegava na contramão da avenida, né? Foi ali uma manobra perigosa, o veículo acabou colidindo de frente com uma caminhonete que seguia no sentido correto da via, apenas o carro que acabou invadindo a contramão, e ali causou esse acidente e, claro, o trânsito complicado, corrigindo aqui na Avenida Djalma Batista. Karime. Muito obrigada, André Meirelles. 18 horas. E vamos aos destaques de hoje do 18 horas. Polícia Federal apura irregularidades na gestão de recursos previdenciários no Amazonas. A ação investiga aplicações financeiras de cerca de 390 milhões realizadas entre junho e setembro de 2024. Vamos atualizar o caso do gerente de banco que desviou R$500 mil dos clientes. Cheia dos Rios, 4 municípios já declararam situação de emergência no Amazonas. 18 horas. Esses e outros assuntos, os destaques mais importantes do dia a partir de agora para você que sintoniza 100,7. No programa 18 horas de hoje, sexta-feira, dia 6 de março de 2025. Você está ouvindo 18 horas. E a Polícia Federal fez hoje operação para apurar irregularidades na aplicação feita pela Amazonprev com dinheiro dos trabalhadores do Estado. Simplesmente o fundo que guarda a aposentadoria dos servidores públicos do Amazonas. Essa operação investiga justamente aplicações feitas em 2024, período que a instituição era presidida por Ari Renato Vasconcelos de Souza, que foi tesoureiro da campanha eleitoral do governador Wilson Lima, do União Brasil. Detalhe: na mira da Polícia Federal, a previdência dos servidores amazonenses se junta a previdências do estado do Rio de Janeiro e do Amapá, com alvo de investigação no caso Master. Nos 3 estados, esses órgãos estavam ligados a políticos do União Brasil. Aqui do Amazonas, o governador Wilson Lima é filiado ao partido. Inclusive, nós trouxemos essa denúncia aqui no 18 horas, foi no dia 14 de outubro do ano passado. Foi quando o coordenador-geral do Sindicato dos Trabalhadores da Justiça, que é o Roberto Dávila, conversou com a gente, inclusive já havia denunciado o caso para o Ministério Público do Estado e também para o Público Federal, além de ter feito a denúncia na Polícia Federal sobre essas graves irregularidades na aplicação do dinheiro do Fundo Previdenciário. Agora, segundo as investigações da Polícia Federal, parte dessas aplicações ocorreu sem o aval da diretoria ou do Comitê de Investimentos, incluindo o uso de bancos não credenciados
pelo Ministério da Previdência. A Polícia Federal, inclusive, aponta que cerca de 390 milhões de reais foram investidos nesse período aí, entre junho e setembro de 2024, em letras financeiras, em desacordo com as normas federais de governança previdenciária, citando ainda movimentações financeiras atípicas e falhas em procedimentos internos. André Meirelles, você acompanhou hoje cedo todas essas ações, a operação da Polícia Federal a respeito do assunto. Conta pra gente mais detalhes, como é que aconteceu. Isso, nós estivemos lá pela manhã e aí essa investigação de hoje aponta o repasse de mais de 620 mil reais a ex-diretores da Amazon Prev, isso durante período de aplicações financeiras. Nessa sexta-feira, os agentes federais eles cumpriram mandados nos endereços de Claudinei Soares, André Luiz Bentes de Souza e Cláudio Maris de Melo. Os três foram afastados das funções, isso pelo prazo aí de 90 dias. Essa investigação também aponta que os investimentos teriam sido realizados sem seguir recomendações técnicas internas e sem também a consulta prévia ao comitê responsável em alguns casos. Mas apesar disso, a Amazon Prev informou que está colaborando integralmente com a investigação da Polícia Federal e que a Polícia Federal, que está apurando essas possíveis irregularidades nessa aplicação desses recursos da Previdência Estadual. A instituição também afirmou que não há risco para o pagamento de aposentadorias e pensões dos servidores. Ao todo, a Polícia Federal cumpriu 7 mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos investigados em Manaus e no Rio de Janeiro. Até o momento, não há informações aí sobre mandados de prisão. Durante a ação, os agentes federais, eles recolheram documentos e também equipamentos que foram levados para a sede da corporação, onde passam por análise pericial, isso para ajudar no avanço ali do inquérito. As informações levantadas aí pelo Ministério Público do Estado do Amazonas sobre aí essas suspeitas também contribuem para o andamento da investigação. A expectativa é que depois da análise do material apreendido, novas fases da operação possam ser realizadas. Então, as investigações apuram aí essas possíveis irregularidades na gestão e também no uso de recursos da Previdência Estadual. E claro, a gente vai continuar acompanhando esse desenrolar dessa história. Exatamente. Inclusive, mais uma operação da Polícia Federal durante a gestão do governo Wilson Lima. Eu conversei hoje com o coordenador-geral do Sindicato dos Trabalhadores da Justiça, Roberto Dávila, que foi o primeiro a denunciar essas aplicações irregulares para órgãos de controle e também aqui no 18 horas. Bom, o Roberto Dávila, ele disse que esses 50 milhões para ele aplicados no Banco Master já estão praticamente perdidos, mas ele se preocupa em conseguir o dinheiro de outras aplicações. Vamos ouvir. Os 50 milhões praticamente estão perdidos do Banco Master. O que nos preocupa hoje é a aplicação feita no Banco C6 com as mesmas características de irregularidades e praticamente no mesmo tempo feito com o Banco Master. São 250 milhões que estamos aguardando que a Amazon Prev tome a atitude correta de desfazer essa aplicação. E até hoje não foi desfeito essa aplicação. Conselheiros dentro da Amazon Prev já pediram e o corpo interno da Amazon Prev não faz o correto. 18 horas. A gente acompanhou a fala do Roberto Dávila, do Sindicato dos Trabalhadores da Justiça. E olha só, Karime, a auditoria identificou 5 operações suspeitas realizadas lá em 2024. Foram milhões de reais, 2 aportes de 125 milhões no C6 consignado, 50 milhões no Banco Master, 50 milhões no Banco da Ecoval e 40,7 milhões no BTG Pactual. E como já falamos, a aplicação foi irregular
irregular, segundo denúncia do Sindicato dos Trabalhadores aqui da Justiça do Amazonas. E além de ter sido feita sem autorização colegiada, também foi feita sem análise formal de risco e usando instituições não credenciadas. Todas essas operações, segundo as denúncias, foram feitas dessa forma, de forma irregular. Agora, com a investigação da Polícia Federal, o coordenador-geral Roberto Dávila, do Sindicato dos Trabalhadores da Justiça, ele aguarda que as investigações cheguem em outros nomes também. Vamos ouvir. O Sindicato dos Trabalhadores da Justiça do Amazonas, Sintejam, aguarda que as investigações cheguem nos 2 últimos ex-presidentes da Amazonprev e no presidente atual da Amazonprev. A dona Maria Neblina, na época, era presidente da Amazonprev quando foi feita a operação com o Banco Master. Seu Ari Renato, que era o contador e amigo do governador Wilson Lima, na época da aplicação do Banco Master, ele assinou como principal representante da Amazonprev. Seu Evilásio Nascimento, irmão do Alfredo Nascimento, é hoje o atual presidente da Amazonprev e que não está cumprindo o pedido dos conselheiros do desfazimento das operações. São 390 milhões. Já era para ter desfeito essas operações financeiras. E até agora, o seu Evilásio Nascimento não o fez. Então, vamos aguardar que as investigações cheguem nesses cabeças e nas autoridades também que estão envolvidas. 18 horas. E o 18 horas vai seguir acompanhando mais esse caso de irregularidades investigados pela Polícia Federal no governo do estado do Amazonas. Você está ouvindo 18 horas. A Justiça do Amazonas decidiu suspender o aumento da jornada de trabalho dos professores da rede estadual imposto pela Secretaria de Educação sem reajuste salarial. E essa medida havia ampliado o tempo de trabalho diário da categoria e gerou forte reação dos educadores, é claro. Quem traz os detalhes é a repórter Odineia Araújo. Boa noite, Odineia. Então, a decisão ainda é provisória? Sim, é uma liminar, ou seja, uma decisão provisória liberada na manhã de hoje, mas que suspende o aumento em 25 minutos diários na carga horária dos professores da SEDUC. A decisão analisou a instrução normativa de número 02/2026 da Secretaria de Educação do Estado, que aumentou a jornada diária dos professores em 25 minutos, passando, portanto, de 4 horas para 4 horas e 25 minutos por dia trabalhado. Na prática, isso significa cerca de 8 horas e 20 minutos de trabalho a mais por mês, sem aumento de salário. O relator do processo, o juiz Cláudio Rossi, entendeu que essa mudança pode violar a Constituição, porque o Supremo Tribunal Federal já decidiu que não é permitido aumentar a jornada de trabalho do servidor sem também aumentar a sua remuneração. Outro ponto analisado foi um intervalo de 15 minutos entre as aulas. Segundo decisão anterior do STF, esse intervalo normalmente faz parte da jornada de trabalho do professor, salvo quando for usado exclusivamente para atividades pessoais. Diante disso, o magistrado considerou que manter a regra poderia causar prejuízo contínuo aos professores que estariam trabalhando mais, porém sem receber por isso. O coordenador jurídico do Aspron Sindical, o Sindicato dos Professores e Pedagogos de Manaus, professor Lambert Melo, comemorou a decisão da Justiça. Nós ficamos felizes com a decisão liminar da Justiça de atender o nosso pedido de tutela de emergência e esperamos que essa decisão liminar ela se confirme na decisão definitiva depois que o tribunal terminar de analisar o nosso mandado de segurança, porque isso realmente é um absurdo da forma como a SEDUC fez, de através de uma portaria
agredir aquilo que está na legislação. E nós estaremos na sede do Governo do Estado no dia 18, a partir das 9 horas da manhã, e estamos aproveitando a audiência da Rádio Mix para convocar toda a nossa categoria para estar se fazendo presente lá, para que a gente possa fazer respeitar o direito da database, que também é um direito garantido na lei. A liminar determina a suspensão imediata da regra que aumentava a jornada e manda que o Governo do Estado volte a aplicar a carga horária de 4 horas diárias para os professores até o julgamento final desse processo. O Governo do Estado foi notificado e terá 10 dias para apresentar informações à Justiça. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. E agora a gente vai falar a respeito da prisão daquele gerente de banco que desviou R$500 mil dos clientes. André Meirelles tem as atualizações a respeito desse caso, certo, André? Isso mesmo, Karime. O suspeito, ele é o Vitor Tárcio da Silva, de 31 anos. As investigações apontam que ele trabalhava como gerente geral de uma instituição financeira há mais de um ano. E aí, nesse período, ele convencia clientes a transferir grandes quantias para o que ele dizia ser ali investimentos com alto retorno. A gente vai acompanhar a fala do delegado Cícero Túlio, que é o titular do 1º DIP, Distrito Integrado de Polícia, ao qual ali ele está à frente dessa investigação. Ele disse que para aplicar o golpe, o gerente simulava falhas nas plataformas do banco e orientava as vítimas a fazer transferências para as contas no nome dele. Então a promessa era de lucros ainda maiores, como explica o delegado. Inicialmente ele simulava nos aplicativos das suas vítimas alguns erros que a impedissem de utilizar os recursos próprios em investimentos na própria plataforma por parte da vítima, e aí convencia aquelas vítimas a remeter esses valores para contas em titularidade do próprio autor. E a partir de então, ele acabava se locupletando indevidamente desses valores e escoando esse dinheiro com a compra de veículos, né? 18 horas. Ouvimos aí a fala do delegado Cícero Túlio, que é o titular do 1º DIP. Até agora, pelo menos 10 pessoas procuraram a polícia e apresentaram, inclusive, comprovantes de transferências que somam mais de R$500 mil. Agora o Vitor, ele vai responder ali por estelionato, falsidade ideológica, apropriação indébita, furto qualificado e lavagem de capitais. Agora, sobre esse assunto, a gente traz aqui, né, Karime, esse assunto para falar, porque hoje eu procurei aí uma especialista para falar desse assunto, né? A especialista, ela é advogada ali em direitos do consumidor, é a Maiara Monteiro, que fala pra gente agora sobre esses cuidados que o consumidor ou cliente de agência bancária deve ter. Vamos acompanhar. Um ponto importante para alertar o consumidor é que nenhum gerente de banco pode pedir que seja transferido dinheiro para a conta pessoal dele ou até mesmo para a conta de terceiros para fazer qualquer investimento. Esses investimentos e aplicações legítimas são sempre feitos diretamente no aplicativo do banco ou por instituições financeiras que sejam de fato autorizadas. Então é sempre bom que o consumidor, antes de fazer qualquer investimento financeiro, se certifique disso. É bom que ele desconfie também das promessas de lucros muito altos, garantias imediatas, retornos financeiros muito altos e até mesmo das conversas em que o gerente pede para que sejam feitas transferências imediatas para não perder uma oportunidade que surgiu. É um clássico sinal de golpe, esses tipos de conversa. 18 horas. Aí então uma orientação de uma especialista, Maiara Monteiro. Ela também falou aí, por exemplo, vai fazer um investimento, qual é o passo a passo, como é que tem que agir, nas mãos de quem, como fazer. Vamos acompanhar. Se caso o consumidor já tenha feito essa transferência ou suspeita de uma fraude, a orientação é que ele sempre avise imediatamente o banco, registre o boletim de ocorrência e sempre procure um advogado especializado para uma orientação jurídica, porque nesses casos, muitas das vezes é possível responsabilizar a instituição financeira por falha na segurança. Então fica aí os alertas para o consumidor sempre se certificar do destinatário que está fazendo as transferências, verificar os veículos de comunicação se são sempre mesmo os eficazes, os legítimos, e desconfiar sempre de pedido, de ofertas de lucros muito altos, de garantias imediatas, que isso no mercado de investimento não existe.
18 horas. Aí, a gente conferiu a fala da advogada especialista em direito do consumidor, Maiara Monteiro. Inclusive, a gente tem que seguir esses conceitos. Exato, aí. É muito importante, né? Porque a gente vai acreditando em todo mundo, em tudo, vai caindo em promessas mirabolantes. E o que ela falou aí, desconfie sempre, né? Tá certíssimo. Muito obrigada, André Meirelles. Agora em Manaus, 6 horas e 23 minutos. Você está ouvindo 18 horas. Política. E vamos de política com Nathalie Moraes. Nathalie, boa noite. Vamos lá. O senador Omar Aziz promoveu um ato político lá no bairro Santa Luzia, na zona sul de Manaus, área considerada reduto eleitoral do prefeito Davi Almeida. Traz pra gente os detalhes. Muito boa noite para você, Karime, para o André Meirelles e para todos os ouvintes que nos acompanham aqui no programa 18 horas. Karime, antes de responder a sua pergunta, eu queria mandar um abraço para lá de especial para a equipe dos motoristas de aplicativos Mensageiros de Cristo, que estão mandando mensagem pra gente nas redes sociais. Olha que bacana. Que estão todos sintonizados, ouvindo aqui o programa 18 horas. Então eu quero mandar um abraço para lá de especial para todos os motoristas de aplicativo. Sim, né? Muito obrigada pela companhia, gente. Obrigada aí por estar, pela audiência. Participa também, se puder, quando der uma paradinha, manda uma mensagem pra gente. Em especial ao grupo Mensageiros de Cristo e ao motorista, o Léo, motorista de aplicativo. Karime, agora vamos falar de política. Vamos lá. Porque as eleições de 2026 e ainda faltam alguns meses, mas por aqui o clima tá quente e não é pouco. Isso porque nesta quinta-feira o senador Omar Aziz fez um ato, ele participou ali, né, da filiação do deputado Rosênia ao PSD. Só que esse evento, Karime e André, aconteceu no bairro do Santa Luzia, bairro ali vizinho do Morro da Liberdade, na zona sul de Manaus, reduto de quem? De Davi Almeida, né? A área ali onde o Davi Almeida cresceu e se criou, como ele sempre faz questão de afirmar. E esse ato, assim, não foi só um desafio ali para mostrar, a gente tá aqui na área do Davi, não, foi realmente um ato de demonstração de força eleitoral e também de força política, porque além de ter levado o Rosênia, né, que além de ser deputado estadual, é um político, empresário atuante há muitos anos aqui na nossa capital, Karime, esse evento contou com a presença de vários prefeitos de municípios do interior do Amazonas, vereadores da Câmara Municipal de Manaus, tinha até vereador que era da base do prefeito e estava ali naquele evento do PSD, e inclusive o senador Eduardo Braga esteve lá no bairro do Santa Luzia para participar, né? A gente pode dizer que esse foi um evento realmente que teve palanque, teve discurso eleitoral, né? Gritando ali o nome dos seus candidatos e reuniu mais de 5.000 pessoas. É um evento bastante expressivo, Karime, porque a gente está falando ainda de eventos de pré-campanha, né? Mas esse ano realmente essa campanha está, desde o ano passado, inclusive, a gente tem trazido aqui os bastidores da política, e desde 2025 a gente já fala de todas essas alianças, de previsões. Esse ano de 2026, essa campanha realmente vai ser singular, no sentido de muito acirrada, muito disputada. E uma pessoa, Karime, que participou, né, desse evento e recebeu muito carinho da população, a gente pode destacar, assim, que teve seu nome gritado realmente em voz alta, foi o senador Eduardo Braga. Assim, a partir do momento que ele passou a discursar, ele recebeu, né, um carinho muito grande de toda a população, né? E segundo o senador, ele disse que aquela região ali também faz parte da sua história política, quando ele fala, né, da convivência dele com o povo manauara. Vale a gente reforçar que o senador Eduardo Braga nasceu no Pará, mas como ele diz, que é amazonense de coração. Ele já tem o green card, gente, só dos trabalhos que ele tem feito, que ele tem trazido de melhorias para o estado do Amazonas, só em defender a forma com que ele defende a Zona Franca de Manaus, não tem como, né? Ele já tem o green card aqui do estado, sem dúvida alguma. Olha só, Nathalie, hoje pela manhã teve um evento ali na sede da Prefeitura de Manaus, e aí o prefeito Davi Almeida já foi chamado de governador por um dos seus apoiadores. Só que ali ele deu uma resposta, ele fez uma referência à pré-candidatura do Omar Aziz ao governo do Amazonas. Fala pra gente que leitura política pode ser feita aí desse episódio no contexto da disputa pelo governo do estado. Olha só, a gente acabou de dizer que o Omar fez um evento no
reduto do Davi. Agora a gente estava falando do Davi já dando uma resposta meio que atravessada pro Omar. As eleições realmente já estão com tudo. Essa reação, a gente pode chamar assim, né? Aconteceu durante um evento na manhã dessa sexta-feira. O Davi estava ali discursando, abrindo os trabalhos durante uma entrevista coletiva, a Karime e André, quando um apoiador foi lá e gritou governador. E aí, né, de forma irônica, o Davi Almeida, né, gritou ali, você deveria responder isso aí, falar isso aí pro Omar para ver como ele iria reagir. Vale a gente reforçar que até alguns meses atrás, até pouco tempo atrás, o Omar e o Davi estavam caminhando juntos, né? Muito se especulava, inclusive, que a filha do prefeito Davi Almeida poderia ser vice de Omar, mas no final do ano esse tabuleiro azedou, vamos dizer assim, né? Não deu bom, eles realmente racharam. E aí a gente teve, né, no finzinho de fevereiro, o Davi assumindo que realmente ele deve deixar a prefeitura nos próximos dias e já se dispõe como pré-candidato ao governo do Amazonas. E aí agora ele já está ironizando isso aí. Inclusive eu separei um trechinho, né, desse momento que aconteceu na manhã dessa sexta-feira para que os nossos ouvintes possam conferir. Inclusive também quem nos acompanha através das redes sociais vai poder conferir as imagens. Vamos ouvir. Bom dia! Obrigado pela presença de todos nesse dia especial, histórico. Muito obrigado. Deixa o Omar te ouvir. 18 horas. Ele foi de uma forma assim engraçada, né? Ele fez ele amenizou, levou pro lado assim divertido, né? Meu governador, deixa o Omar te ouvir. Foi um momento de descontração. Exato. A gente pode dizer assim, mas vale a gente reforçar, Karime, né? Em todos os eventos onde o Omar tem aparecido e o Davi também, tem muito se perguntado sobre o apoio ao senador Eduardo Braga. A gente acabou de falar dele, né? Mas verdade. Esse é um apoio que está sendo disputado à tapa, a gente pode dizer assim. Porque é um apoio muito importante. Exato, ele tem um peso muito importante, praticamente reeleito para o Senado Federal, e a gente vê ele transitando tanto no palanque do Davi Almeida quanto no palanque do Omar Aziz. Agora a gente não esquece que ele, junto com o Omar Aziz e outras lideranças políticas, lançaram no ano passado o Amazonas Forte novamente. O Amazonas Forte de novo. Ou seja, é um compromisso de um projeto maior para o estado do Amazonas. Então a gente não esquece que ele se posiciona dentro desse grupo, desse movimento. Né? Então acho que também pesa esse lado, apesar de que ele realmente tem muitas emendas, né? Ainda tem muita verba do Senado para cá, para a prefeitura. Então eles têm que caminhar juntos, sem então dúvida. Não tem como ignorar tudo isso, ainda que a campanha já tenha se antecipado os trabalhos, ele não tem como ignorar o que já foi feito. Exatamente. Agora vamos lá, nos últimos dias circulam rumores de que o vice-governador Tadeu de Souza, ele poderia renunciar ao cargo para tentar uma vaga na Câmara dos Deputados. E pode isso? Então, como é que é? Karine, aí vai renunciar, não vai renunciar? Como é que... Então, ele pode concorrer sem renunciar, tá? Respondendo logo aí. Mas ele tem dito, né? O Tadeu de Souza, inclusive, fez uma postagem nas redes sociais, Karime e André, para dizer que realmente, né, tudo isso não passam de calúnias e de fake news. Ele diz que não existe, no momento, a possibilidade de renunciar ao cargo de vice-governador e nem de disputar qualquer eleição que exija ali que ele saia do cargo, né? Que ele seja descompatibilizado, dizendo que isso não vai acontecer. E aí, inclusive, nesse post que ele fez nas redes sociais, ele disse que o compromisso dele é com a estabilidade e continuidade das políticas públicas que ele já vem fazendo ao lado do Wilson Lima. Só que essa retirada de cena, né, no período pré-eleitoral, a gente pode dizer assim,
poderia colocar o Roberto Cidade como vice-governador, se isso de fato acontecesse. Certo. Porque ali na linha de sucessão, se o vice-governador sai, quem assume passa a ser vice-governador é o presidente da Assembleia Legislativa, que é o cargo hoje ocupado, né, pelo Roberto Cidade. Só que assim, Karime, muito se fala do Roberto Cidade, até então seria para deputado federal, mas essa semana o tabuleiro mudou tanto, né, que já se fala dele ser vice do Omar. O Omar também não descartou essa possibilidade. Se fala da possibilidade do Roberto Cidade disputar o Senado também, né? E essa é uma possibilidade que não foi descartada, né? Mas a verdade é que se o Tadeu de Souza quisesse disputar, ele não precisaria renunciar. Pronto. Né? Mas até então... Ele também não confirmou. Ele não confirmou, mas ele tem feito alguns movimentos nas redes sociais meio contraditórios, sabe? Ele voltou a se expor, falava, vamos interagir mais. Você me conhece meu trabalho, então em ano de campanha, qualquer sinalzinho já mostra pra gente muita coisa. Então, quando a gente também fala de político, tudo pode acontecer, né, minha amiga? Sim, verdade. Até as alianças de hoje serem desfeitas e refeitas com outras personalidades. Exatamente. Tá? Muitíssimo obrigada, Nathalie Moraes, com o quadro de política. Você está ouvindo 18 horas. E daqui a pouco, no 18 horas, Cheia dos Rios, 4 municípios já declararam situação de emergência no Amazonas. É o nosso assunto em instantes. 18 horas. Trânsito. E vamos lá, vamos saber como é que está a volta para casa aqui em Manaus. Sexta-feira tumultuada de chuva, um trânsito daquele preço. André Meirelles, fala pra gente como é que está o trânsito agora. Foi trânsito, foi acidente na Djalma Batista. Olha, vamos atualizar aqui a situação da Djalma Batista, principalmente ali com a Rua Pará. Aqui nesse trecho o trânsito está bastante carregado. É aquele trânsito concorrido, né? Cada um buscando o seu local para chegar mais rápido em casa. Agora, pela Maripiranga, o trânsito fica mais retido quando vai se aproximando ali próximo do Ipaã, porque dali em diante, ele também próximo ao Carrefour de Flores, tem aquele trânsito concorrido e assim segue até chegar ali nas proximidades da Torquato Tapajós. Agora um trânsito bom tá na Avenida Constantino Neri, mas é no sentido bairro centro, né? Ali o trânsito tá tranquilo, Karime. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. 18 horas. Previsão do tempo. Vamos saber a previsão do tempo com ela, Vanessa Lima. Muito boa noite a todos que acompanham a previsão do tempo aqui com a gente no 18 horas. A sexta começou hoje com céu fechado e muita chuva em praticamente a cidade toda. Agora à noite, o céu continua bastante nublado e a previsão aponta cerca de 45% de chance de pancadas rápidas e volumosas. Então, fiquem seguros. E agora, a previsão do tempo para o fim de semana, 7 e 8 de março, sábado e domingo. Segundo o Clima Tempo, no sábado de manhã, as nuvens já começam a se formar e a previsão indica chuva leve logo nas primeiras horas do sábado. Agora, durante a tarde, a chance de chuva aumenta bastante e podem ocorrer aquelas pancadas rápidas e intensas. E quando a noite chega, o ar fica ainda mais úmido e cresce a possibilidade de novas chuvas leves, deixando o clima fresquinho e instável. Resumo do termômetro. A temperatura nesse sábado varia entre mínima de 24 e máxima de 28 graus. A umidade relativa do ar fica em torno de 79% a 100%. E agora o domingo. O domingo começa com sol entre nuvens e conforme a manhã avança, as nuvens engrossam e a previsão aponta para pancadas de chuva no fim da manhã que seguem até o final da tarde. E quando a noite cai, a previsão indica céu bem nublado, com possibilidade moderada de chuva leve para encerrar o nosso fim de semana. Resumo do termômetro. A temperatura nesse domingo varia entre mínima de 25 e máxima de 30 graus. Vanessa, segue aqui com a gente, porque parece que já existem 4 municípios em situação de emergência por causa da cheia dos rios aqui no estado do Amazonas. A gente fala de Eirunepé, Boca do Acre, Itamaraty e Jutaí. Já decretaram emergência, é isso? Isso mesmo, Karime, exatamente. Vou até repetir. Os municípios de Eirunepé, Boca do Acre, Itamaraty e Jutaí já decretaram situação de emergência por causa da cheia dos rios. Isso acontece quando o nível da água começa a afetar diretamente
a rotina da população, provocando alagamentos, dificuldades de deslocamento e até risco para as moradias em algumas comunidades. Além desses 4, a atenção também está voltada para outros 8 municípios que estão em alerta. Entre eles, Canutama, Envira, Guajará, Ipixuna, Juruá, Lábrea, Tapauá e Pauini. As autoridades acompanham a situação bem de perto para agir rapidamente caso o cenário se agrave. Em Manacapuru, por exemplo, a subida das águas já começa a impactar a produção rural. No Baixo Rio Solimões, o nível chegou a 15 metros e 76 centímetros. E mesmo dentro da normalidade para o período, o volume das águas tem antecipado a colheita nas áreas de várzea. Vamos ouvir agora o presidente dos sindicatos dos trabalhadores rurais de Manacapuru, Mário Costa. Vamos ouvi-lo. Nós tivemos 3 anos de seca e nós tivemos 2 anos agora, inclusive agora de cheios. Nós estamos hoje com a estimativa de 600 mil toneladas de produto na praça para ser tirada agora, urgente, tá? Porque a adaptação está chegando e tudo trabalhando juntamente com os sindicatos trabalhadores, fórum, comunidade e associações para a gente poder fazer com que o produtor não perca a produção. 18 horas. Para tentar minimizar os impactos da cheia, o governo do estado instalou em fevereiro o Comitê Permanente de Enfrentamento a eventos climáticos e ambientais. E a Defesa Civil explica que esse monitoramento é constante. Por isso, as prefeituras já começam a se preparar para prestar assistência às famílias que podem ser atingidas, seja com apoio logístico, ajuda humanitária ou até remoção de moradores de áreas mais vulneráveis. Karime, André e ouvintes. Muito obrigada pelas informações, Vanessa Lima. 18 horas. Karime, março é o mês das mulheres, isso né? aí. Na Justiça do Trabalho, a data virou uma ação concreta. Exato, André. É o seguinte, um evento, Elas em Pauta, coloca no centro do debate as lutas e os direitos das trabalhadoras do estado do Amazonas e também lá em Roraima. E quem traz pra gente os detalhes é Odineia Araújo. Boa noite, Odineia. O Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região promove de 9 a 13 de março a ação Elas em Pauta, uma mobilização voltada exclusivamente para processos trabalhistas movidos por mulheres. Mais do que uma semana temática, o evento acende um alerta. Ainda é grande o número de trabalhadoras que precisam recorrer à justiça para garantir direitos básicos como salário correto, verbas rescisórias e condições dignas de trabalho. As audiências acontecerão nos centros judiciários de solução de conflitos em Manaus e em Boa Vista, Roraima, reunindo magistrados, advogados e partes na tentativa de acelerar acordos que muitas vezes se arrastam por anos, de acordo com a juíza do trabalho, Selma Turi Vieira. É uma ação nacional que ocorrerá de 9 a 13 de março, no mês dedicado à mulher, e busca dar visibilidade às demandas de mulheres no mundo do trabalho. É uma pauta temática por meio da escuta qualificada envolvendo reclamantes mulheres e ocupa lugar de destaque no calendário da Justiça do Trabalho, não apenas como uma pauta especial de audiências, mas como uma política pública de conciliação comprometida com a promoção da igualdade de gênero e da valorização da mulher trabalhadora. Em 2025, a iniciativa realizou mais de 200 audiências e homologou 88 acordos, liberando mais de 10 milhões de reais para as trabalhadoras. Os números que mostram o resultado, mas também revelam um problema estrutural de que mulheres seguem sendo as que mais precisam lutar na justiça para receber o que já é delas por direito. O Elas em Pauta reforça que dar visibilidade é importante, mas garantir igualdade no mercado de trabalho é uma tarefa que vai muito além de uma semana no calendário. Odineia Araújo para o 18 horas. 18 horas. E seguindo nessa pauta feminina, escuta essa, gente. Depois de mais de 70 anos, uma mulher se torna a nova comandante da Guarda Municipal de Manaus e aconteceu hoje de manhã, na manhã dessa sexta-feira, durante a solenidade de posse de comandante e subcomandante da sede da Prefeitura. André Meirelles acompanhou o evento, essa cerimônia, e traz pra gente os detalhes. Então, o evento também foi anunciado durante o que aconteceu hoje, um novo concurso público
Público da Guarda Municipal. Conta os detalhes pra gente, André. Uma das novidades, Karine, boa noite mais uma vez para você, a todos que nos acompanham aqui na 100.7. Olha, o novo concurso para a Guarda Municipal vai ter aí 590 vagas e o edital deve ser publicado ainda nesse mês de março. Esse anúncio foi feito pelo prefeito durante essa cerimônia ali na sede da prefeitura, no bairro Compensa, Zona Oeste, e a meta é ampliar o efetivo da Guarda Municipal para reforçar ali a presença dos agentes nas ruas. Segundo a prefeitura, o concurso faz parte de um pacote de medidas para fortalecer a segurança e também a proteção do patrimônio público na cidade. A corporação também vem, inclusive, recebendo investimentos em equipamentos, treinamento e novas estratégias de atuação. E durante o evento, o prefeito destacou que a ampliação do efetivo faz parte de um planejamento da gestão que desde 2021 vem buscando aí aumentar a capacidade operacional da Guarda Municipal para melhorar ali as condições de trabalho dos agentes. E essa cerimônia também marcou um momento histórico para a corporação. Temos agora a Francilene Vieira Bezerra, ela tomou posse como a primeira mulher a comandar a Guarda Municipal de Manaus em 77 anos de história. Vamos acompanhar o prefeito falando dessa conquista. Quero dizer que da alegria em poder nos antecipar ao Dia Internacional das Mulheres com a posse, depois de 77 anos, da primeira comandante da Guarda Municipal de Manaus. Parabéns, Francilene. Francilene, você ocupa hoje esse cargo por sua capacidade e por sua competência. Você conquistou tudo isso por causa do seu valor. A Guarda está bem comandada por alguém que conquistou pelo mérito esta posição. Parabéns. 18 horas. Inclusive uma homenagem aí, né, Karine, pro dia Mês das Mulheres aí, né? E durante o evento também foi realizada a formatura da primeira turma do curso Guardiã Maria da Penha, que é a capacitação que vai preparar agentes para atuar no acompanhamento de medidas protetivas e no apoio a mulheres vítimas de violência doméstica. Outra novidade anunciada foi a criação da primeira academia de formação de guardas municipais da região amazônica. A estrutura deve ampliar a qualificação dos agentes e também ajudar na formação de profissionais de segurança pública para outros municípios aqui da região. Karine. Você está ouvindo 18 horas. Vamos falar agora sobre a exposição do Polo Industrial de Manaus, a Expopim 4.0, que acontece dos dias 18 até o dia 20 de março, lá no Centro de Convenções Vasco Vasquez. E quem vai falar pra gente, Karine, é o superintendente da Zona Franca de Manaus, Bosco Saraiva, que falou com a nossa equipe sobre as expectativas, né, que vai ter para esse ano. Vamos ouvir. Meu boa noite a toda a audiência da Rádio Mix. Eu quero aproveitar esse espaço para convidar todos vocês para a Expopim 4.0, a nova indústria do Brasil. Uma feira realizada pela Suframa em parceria com o Instituto Somar. Ela vai acontecer no dia 18, 19 e 20 de março, no Centro de Convenções Vasco Vasquez, aqui em Manaus. O evento contará com estandes de empresas instaladas no Polo Industrial de Manaus, que irão expor produtos e elas também vão apresentar ao público parte do que é produzido na Zona Franca, evidenciando a nossa força, a nossa diversidade e o nosso nível tecnológico. Além dos estandes, a programação contará também com painéis e debates sobre inovação, tecnologia e desenvolvimento. A Expopim é aberta ao público, portanto, a entrada é gratuita. E todos estão convidados a prestigiar esse grande encontro da indústria e da inovação da Amazônia. Espero todos vocês por lá nos dias 18, 19 e 20. Vamos nessa! 18 horas. Agora às 6 horas e 46 minutos, muita chuva nessa sexta-feira. André Meirelles, você tem as ocorrências, né, da cidade. Conta pra gente. Olha, essa chuva forte em Manaus deixa aí 12 ocorrências registradas pela Defesa Civil nessa sexta-feira. As ocorrências, elas foram recebidas pelo Disque 199, que é o canal direto da Defesa Civil, operado 24 horas pelo Centro de Cooperação da cidade. Então, entre os registros estão 4 alagações,
sendo 2 na Zona Leste e 2 na Zona Oeste da cidade. Também foram contabilizados aí 3 desabamentos, foram 2 na Zona Leste e 1 na Zona Sul. A Defesa Civil ainda atendeu uma ocorrência de rachadura, uma solicitação de vistoria e um risco de tombamento, todos ali na Zona Leste da capital. Então a Prefeitura ela também reforça que o Disque 199 funciona 24 horas para atendimento em casos aí de emergência. As autoridades também orientam a população a evitar áreas alagadas, quem estiver dirigindo na chuva, reduzir a velocidade e ficar atento a locais com riscos de deslizamento ou desabamentos. E aí tá aí, qualquer ocorrência grave que coloque em risco, né, sua vida em risco, é só ligar a Defesa Civil 199. 199, então, gente. Defesa Civil, a gente guarda, decora esse número por causa de qualquer situação. É melhor a gente prevenir do que remediar. Acha que vai acontecer alguma coisa, está com medo, quer denunciar, liga lá 199, principalmente nesse período de chuva forte. Você está ouvindo 18 horas. E o Brasil solicitou para a Organização Mundial da Saúde a inclusão da categoria feminicídio na classificação internacional de doenças. A violência contra as mulheres já é reconhecida pela Organização Mundial da Saúde como um problema de saúde pública. E o objetivo do governo brasileiro é dar maior visibilidade aos assassinatos de mulheres atualmente registrados de forma genérica como agressão. Caso a proposta seja aprovada, ela vai passar a integrar a classificação utilizada em todo o mundo. Pode parecer pouco, mas é um avanço para as mulheres e para o sistema de saúde. Quando uma doença entra na CID, ela deixa de ser vista apenas como um relato clínico isolado e passa a ter reconhecimento internacional com condições como uma condição de saúde. Enquanto isso, aqui no Amazonas, em meio a números alarmantes de agressões e feminicídios, mulheres vítimas de violência em Manaus têm um caminho aí para buscar ajuda sem julgamento e também sem descaso. É um serviço da Defensoria Pública do Amazonas que tenta garantir acolhimento e proteção. Quem traz as informações pra gente agora é a repórter Odiné Araújo. Odiné, então, conta como é que funciona esse atendimento. Bom, o atendimento é oferecido pelo Núcleo de Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher, que é o NUDEM, que funciona na Defensoria Pública do Amazonas, na Avenida André Araújo, Adrianópolis. Esse núcleo ele oferece atendimento jurídico e psicossocial especializado para mulheres em situação de violência. O serviço atende casos de violência doméstica, pedidos de medidas protetivas, ações penais, divórcio, guarda dos filhos, pensão alimentícia e até indenizações, ou seja, não é só denunciar, né? É garantir proteção e reorganizar toda uma vida. Bom, com a equipe formada exclusivamente por mulheres, entre defensoras públicas, psicólogas e assistentes sociais, o núcleo promete acolhimento sem aquela revitimização que a gente fala, né? Algo essencial num sistema onde muitas vítimas ainda enfrentam descrédito e burocracia e algumas vezes até mesmo para não reviver isso tudo, elas acabam não denunciando, né? Em 2025, o reforço na equipe ajudou a acelerar medidas protetivas e ampliar o acompanhamento de casos graves. Entre os projetos estão o Órfãos do Feminicídio e a Jornada da Mulher na Indústria, que leva informação e orientação às trabalhadoras do Polo Industrial de Manaus. De acordo com a defensora pública Caroline Braz, coordenadora do NUDEM, nesse mês da mulher, as palestras foram intensificadas nas empresas do Distrito Industrial e em órgãos públicos, em parceria com o Centro das Indústrias e o Grupo de Mulheres. Dessa forma, acreditamos que estamos levando conhecimento e participando ativamente da prevenção à violência contra a mulher. Nessas palestras, nós sempre identificamos pessoas que, muitas delas, não tinham consciência de que estavam sofrendo violência e outras que não sabiam como fazer a denúncia. Então, esse papel da Defensoria de orientação em direitos é muito importante para prevenir a violência e também para orientar como as vítimas devem proceder em casos de violência. Hoje, a palestra aconteceu na Secretaria Municipal de Saúde
E amanhã, sexta-feira, a equipe do NUDEM estará participando de um seminário na Fiocruz Amazônia. A defensora pública, Caroline Braz, diz que o mês da mulher virou um período de luta e conscientização. O mês da mulher não é um mês de comemoração, mas sim um mês de conscientização e de luta. Luta pelo respeito aos direitos das mulheres e pelo fim da violência contra a mulher. Enfrentar a violência exige mais do que discurso, né? Exige ação e acesso real à justiça. Por isso, o Núcleo de Defesa da Mulher atende de segunda a sexta, de 8 da manhã até 2 da tarde, mas com plantão para casos urgentes. Quem preferir pode entrar em contato por telefone pelo número 129, repetindo, o número do NUDEM é 129, ou pelo WhatsApp 92 985591599. Eu vou repetir para você anotar o WhatsApp do NUDEM, o Núcleo da Mulher, que é 92, o código, né? Mais o número 985591599. Volto com vocês. 18 horas. Economia. E vamos aos indicadores de hoje. O dólar fechou em alta de 0,81%, cotado aos R$ 5,24. O euro fechou em alta de 0,54%, cotado aos R$ 6,00. E o Bitcoin fechou em queda de 5% aos R$ 375.101. O Ibovespa fechou em queda de 0,42% aos 179.714 pontos. Levantamento do IBGE aponta que o desemprego no Brasil ficou em 5,4% no trimestre encerrado em janeiro, e a renda média real do trabalhador foi de R$ 3.652. O resultado é o mais alto da série histórica, com aumento de 2,8% no trimestre e de 5,4% no ano. 18 horas. No extremo oeste do Amazonas, mais precisamente ali na região do Vale do Javari, onde estudar já é um desafio por causa ali da distância, alunos indígenas enfrentam outro problema: a falta do básico ali dentro da escola por parte do governo do estado. Exatamente. É material escolar atrasado, falta de merenda escolar, o alimento insuficiente. Os detalhes a gente acompanha agora com a Genéia Araújo. Então, Genéia, nem mesmo o merendeiro tem algumas escolas que algumas escolas não tem nem sequer o merendeiro. E como é que fica essa situação? Conta pra gente. Pois é, em muitas dessas escolas indígenas, os professores se revezam entre a sala de aula e os serviços de limpeza e até mesmo como merendeiros. Segundo o procurador da República, Gustavo Galvão Borner, que atua no município de Tabatinga, a situação é tão precária que professores, além de dar aula em áreas isoladas e sem estrutura, acabam desviados da função, e quando tem alimento nessas escolas, são os professores que estão preparando a comida dos alunos. Segundo o Ministério Público Federal apurou, em algumas dessas aldeias a quantidade de merenda escolar era bem inferior ao que deveria ser necessário, em alguns lugares com 50 ou 60 dias letivos a menos. Além disso, o material escolar também chegava em menor quantidade ou não chegava. E a limpeza em várias unidades era realizada pelos próprios professores, de forma até voluntária, para que a escola ficasse minimamente apresentável para os alunos. Depois de algumas tentativas com a SEDUC de reversão desse problema, não houve avanço significativo. Diante desse cenário, o Ministério Público Federal deu um prazo para o governo do Amazonas corrigir essas falhas. O Ministério Público recomendou que a Secretaria de Educação do Amazonas regularize em até 30 dias a entrega de material escolar, livros e merenda para estudantes indígenas do Vale do Javari, que é uma das regiões mais isoladas do país. A recomendação veio depois de uma constatação preocupante. As falhas não são pontuais, mas fazem parte de um problema
problema antigo e persistente na gestão da educação indígena aqui no Amazonas. De acordo com o procurador da República, Gustavo Galvão Borner, há registros de material didático que chegaram apenas no segundo semestre do ano passado e em quantidade insuficiente até mesmo para metade dos alunos. Já a merenda escolar teria sido oferecida para apenas 150 dias do ano letivo e muitas vezes baseada em produtos ultraprocessados, bem longe do que prevê a Lei da Alimentação Escolar. Sem avanço nas negociações com a Secretaria de Educação do Amazonas, o Ministério Público Federal deixou claro que se o governo do estado não corrigir essas falhas, pode enfrentar ações judiciais e responsabilização por improbidade administrativa, de acordo com o procurador da República, Gustavo Galvão Borner. É importante lembrar que a recomendação é um meio mais rápido de resolver o litígio, caso o governo do estado se adeque às diretrizes que o Ministério Público Federal colocou. Dentre eles, prover todos os meios adequados para o início do ano letivo nos anexos indígenas, que são salas de uma escola específica, né? Mas que são colocadas em aldeias. A disponibilização de mão de obra para prestar serviço de preparação de alimento aos alunos. Também a comprovação da disponibilização imediata de água potável e merenda escolar. Bom, e tudo tem que ser em quantidade e qualidade adequadas, além de material de limpeza e serviço de limpeza adequado. O governo do estado também deve entregar ao Ministério Público um relatório da entrega desses materiais. No Vale do Javari, onde a educação deveria ser ponte para o futuro, o que se vê então, segundo o Ministério Público Federal, é um cenário de abandono e retrocesso total da sociedade. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Sextou aí, Karime. Então, olha aí. Então vamos conferir agora as dicas de lazer para o fim de semana com ela, com Vanessa Lima. Fim de semana batendo na porta e a gente já tá no ritmo de alegria. Seguimos com a nossa agenda cultural pra ninguém ficar de fora dos melhores eventos da cidade. E a sexta já começa em ritmo de homenagem ao Dia Internacional da Mulher. E às 7 da noite, o Largo São Sebastião se transforma no palco do Toadas, encontro de grandes vozes femininas. Um espetáculo poderoso que reúne cantoras incríveis, celebrando a cultura bovina com muita emoção. Tudo isso com entrada gratuita. Já às 9 da noite, o Estúdio 5 vira o ponto de encontro dos pagodeiros de plantão. O grupo Arte Popular desembarca em Manaus, trazendo aquele pagode pra ninguém ficar parado. Os ingressos já estão disponíveis no site ingressofly.com. Então é só garantir o seu e cair no samba. E também às 9 da noite, o clima esquenta no pódio da Arena da Amazônia com o Carnamed 2026, onde a turma de medicina promete uma noite cheia de energia e música boa. Os ingressos estão disponíveis na internet. Agora o sábado já vem em ritmo de boi com a tradicional feijoada do Bar do Loirinho 2026. É ao meio-dia no Vasco Vasques. É aquela mistura perfeita de sabor e energia de toada que todo mundo gosta. Os ingressos já estão à venda. E das 3 da tarde até as 10 da noite, o Largo de São Sebastião recebe a feira Amazônia Criativa, que nessa edição se transforma em uma celebração do empreendedorismo feminino, reunindo artesanato, moda, gastronomia e muita criatividade em um espaço com entrada totalmente gratuita. E às 4 da tarde, o Atlético Rio Negro Clube vira ponto de encontro da galera com o evento Funk no Jiu-Jitsu. Uma mistura eletrizante de cultura pop, anime, universo gamer e, claro, muito funk pra ninguém ficar parado. Os ingressos estão disponíveis no site simpla.com. E fechando a noite com chave de ouro, às 9 da noite, o Mercado de Origem da Amazônia recebe a dupla eletrizante Dub Dogs, que chega com toda aquela energia prometendo agitar a noite de sábado. Os ingressos estão disponíveis no site da Bilheteria Digital. Então, tem opções
opções para todos os gostos e agora é só escolher o rolê e aproveitar cada momento. Volto com vocês. 18 horas. Trânsito. André Meirelles, conta pra gente a última parcial de trânsito nessa noite de sexta-feira. Olha, Karime, aqui no Waze, os motoristas estão reportando aí, ó, trânsito parado, trânsito congestionado, engarrafado. Isso aqui é na Avenida Djalma Batista, naquele sentido centro-bairro. É isso mesmo, porque as câmeras de cooperação da cidade mostram exatamente esse cenário aí na Avenida Djalma Batista, trânsito carregado com vários pontos de lentidão. 18 horas. Seguimos agora direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Foi preciso a atuação da Polícia Federal para dar à população do Amazonas uma indicação de que as aplicações suspeitas do Amazonprev serão investigadas. A operação está investigando 390 milhões de reais de aplicações. Uma parte foi para o Banco Master, banco liquidado do empresário preso Daniel Porcaro. As aplicações envolvem gestões de vários estados e que os governos são do mesmo partido do governador do Amazonas. Até agora, a operação teve como alvos apenas diretores subalternos da Amazonprev. A população do Amazonas merece uma resposta, não aguenta mais tantos descasos de impunidade no estado. A impunidade gera desconfiança na atuação dos órgãos de controle e na justiça, e, consequentemente, no sistema democrático. O dinheiro é do Fundo de Previdência dos Aposentados do Estado. E sem trocadilhos, tá? É preciso ir fundo na identificação dos prejuízos e na punição dos responsáveis. 18 horas. O 18 horas de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Um beijo, bom fim de semana. Boa noite, André Meirelles. Boa noite, Karine, e até segunda-feira. Você ouviu 18 horas.